Então, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos agora iniciar nossa aula sobre a Confissão de Fé Belga e vamos entrar agora no artigo de número 3. Então, pediu para o Vitão ler aí para a gente o artigo de número 3 e a seguir a gente faz a leitura dos versículos. Artigo 3, a palavra de Deus. Confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como diz o apóstolo Pedro, 2 Pedro 1:21. Depois, Deus, por seu cuidado especial para conosco e para com nossa salvação, mandou seus servos, os profetas e os apóstolos escreverem sua palavra revelada. Ele mesmo escreveu com o próprio dedo as 2 tábuas da lei. Por isso chamamos esses escritos de Sagradas e Divina Escritura. Só fazendo uma recapitulação do que a gente viu nas últimas aulas, A gente falou no artigo 1 sobre os atributos de Deus. Deus ele tem atributos que eles são revelados na Escritura, a partir dos quais a gente pode conhecer a Deus. E como que a gente vê isso manifesto? Através da revelação especial de Deus que está nas Escrituras. E no artigo 2, a gente vê que existe uma distinção entre a revelação natural, uma revelação que ela é manifesta para todas as pessoas. Então, todas as pessoas têm algum conhecimento de Deus por meio da criação. Então, a gente falou que a revelação geral se manifesta na criação, na manutenção do mundo, no governo, na manifestação dos atributos invisíveis. E isso torna todos os homens inexcusáveis. Então, quando alguém é condenado, não é condenado sem razão, porque Deus ele se revela a todos os homens através da revelação geral. Mas existe também a revelação especial. E a revelação especial, ela existe para fins salvíficos, para melhor conhecimento de Deus. A gente tem um conhecimento de Deus maior através da revelação especial. Através da sua lei, que consiste nas Escrituras Sagradas. A revelação especial, mediante a divina palavra, ela é suficiente para a salvação e para a glorificação de Deus. E a gente fala sobre a antítese entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, que é manifesta na Escritura Sagrada. A gente falou bastante na outra aula, mas uma coisa que a gente não falou é como que se deu esse processo a partir do qual a Escritura foi feita. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante nas minhas controvérsias contra os católicos romanos, porque os católicos romanos eles sempre têm aquela provocação. Poxa, vocês acreditam no solo da Escritura, mas onde é que está o solo da Escritura na Bíblia? A gente faz essa pergunta aqui. Onde está o solo da Escritura na Bíblia? Eles vão perguntar, existe esse termo na Bíblia? E de fato não existe. Mas por que não existe? Porque a Bíblia não é simplesmente um livro, não é simplesmente uma letra no papel. Essa pergunta ela dá a entender que só a Escritura é uma proposição que tinha que estar lá para que a gente deduzisse esse dogma. E primeiro que não é porque uma coisa não está escrita na Bíblia de maneira propositiva que ela não existe. Um exemplo é a Trindade, Você não vai ver a palavra Trindade na Bíblia, mas você pode deduzir da Bíblia que a Trindade é real, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas diferentes, mas a essência, a substância divina é a mesma. A mesmíssima coisa se aplica à Escritura Sagrada. E o texto que o Vitão leu aqui pra gente, da Confissão Belga, ela vai falar que essa palavra ela não foi produzida por vontade humana. Então, quando você se depara com a Escritura Sagrada, você não está se deparando com um escrito de homens. É claro que durante o processo da redação da Bíblia, Deus usou as potencialidades de cada um daqueles homens. Então, vou dar um exemplo, Você pega Moisés, ele tinha toda a erudição egípcia, e Deus usa isso instrumentalmente para escrever. Mas a gente pode dizer que é fruto da vontade de Moisés o que foi escrito? Não, ele foi totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Então a Escritura Sagrada, que eu lembre, já falou isso em outras ocasiões, mas é muito bom a gente ressaltar, a Escritura
ela é distinta pela sua natureza. Por que a Escritura Sagrada ela não se iguala aos outros escritos humanos, por mais santos que tenham sido seus autores? Por conta da sua natureza. A Escritura Sagrada ela é imediatamente inspirada. E a gente vai ver isso nos textos bíblicos, que vamos ler daqui a pouquinho. Então, assim, a Escritura Sagrada é como se fosse Deus falando, não existe erro na Escritura, por ela ser imediatamente inspirada. As outras formas de autoridade que o protestantismo admite. Ontem, por exemplo, eu tive um debate com um católico romano, e ele estava falando, né, sobre como que é necessário para o católico um magistério, e esse magistério, eu estava questionando, é um magistério que na concepção deles é infalível. E eles precisam desse magistério para poder dizer o que está na Bíblia. Então o católico romano ele vai acusar o protestantismo de quê? De um caos. Vai falar, pô, vocês estabelecem esse negócio de sola escritura, aí o sola escritura ele cria o quê? Cria o caos, né? Cada um pensa como quer, fala o que quer, interpreta a Bíblia como quer, mas o que o catolicismo romano erra, tem como erro fundamental? Não entender esse ponto de que apenas a Escritura Sagrada é imediatamente inspirada. O que isso tem como implicação? O magistério pode errar, a tradição pode errar. Você tem coisas no magistério que são estabelecidas que são erradas. Ontem, no meu debate com o papista, eu falei, pô, você pega o Papa Pio XII falava que quem está fora da submissão à cátedra de Pedro é anátema. Ou seja, se você não está em comunhão com a Igreja Católica Romana, você é anátema. E tem vários documentos de papas anteriores ao Vaticano II falando isso. Aí agora, você tem um papa, há pouco tempo, está falando que todas as religiões levam até Deus. Aí como é que pode, cara? Até da perspectiva católica, você tem que admitir que alguém errou nisso aí, porque são coisas contraditórias. É claro, eles vão tentar usar um monte de malabarismo, falar que quando está certo na visão deles, ela falou infalivelmente. Quando não está certo, não falou. A Escritura Sagrada ela não tem isso. Você olha para toda a Escritura, ela é imediatamente inspirada. Então, mediante a sua natureza, ela é distinta das outras formas de autoridade que existem. E a gente vai ler agora os textos. Vou pedir para vocês lerem os textos, né? E a gente falar um pouco sobre isso, né? É começar por Êxodo 34, 27. A gente tem aí no WhatsApp. Tá aqui já. Alguém quer ler também? Para a gente fazer... Pode ler. Tá. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o tenor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então olha que coisa. A Escritura inicia com os 10 mandamentos. É claro que se você pega para ler a Escritura cronologicamente, conforme a sua exposição, você vai começar no livro de Gênesis. Mas a primeira escritura propriamente dita que foi escrita foram os 10 mandamentos. Foram escritos com o quê? Com o dedo de Deus. O próprio Deus foi lá e escreveu. Isso demonstra o quê? Demonstra essa natureza da escritura que a gente está falando aqui. A escritura é imediatamente inspirada por Deus. Não teve vamos dizer assim, né, um intermediário entre Deus e a comunicação da revelação das Escrituras que pudesse corrompê-la. Então, assim, a Escritura é o próprio Deus falando diretamente, né? Então, você tem Deus e você tem a Escritura, sem o intermediário. Não tem intermediário. Isso mostra como esse argumento católico romano de o sola escritura está errado. Ele não se sustenta, porque quando a gente olha para o magistério, a gente olha assim para algo que é de alguma forma inspirado por Deus, é de alguma forma providencialmente guiado por Deus.
Deus ele mune a igreja de mestres, de pastores, de pessoas capacitadas para orientá-la. Deus não deixa a sua igreja desamparada, fato. Mas quando você tem o magistério ele é suscetível ao erro. Ele é suscetível ao erro mediante o que? A natureza humana decaída. Agora, a Escritura não. A Escritura é a única autoridade que você pode falar, não, aqui não tem erro. Diferente dos concílios, diferente das falas de autores do passado, até das próprias confissões de fé, né? Porque as confissões de fé elas vão falar o seguinte, elas vão falar que sínodos podem errar e ter errado ao longo da história. É claro que assim, nós, enquanto presbiterianos, acreditamos que a CFW, né, nossos tipos de fé, são as posições fiéis, né, da Escritura Sagrada. Você pode ver que a gente está fazendo essa dinâmica aqui de lendo com os versículos, para que não se pense que não, essas coisas que estão escritas aí nas confissões é coisa que alguém inventou, né? Alguém foi e inventou isso aqui. Não, são proposições que estão baseadas em versículos. Pode falar, Maria. E esse versículo que o Vitão leu agora, ele diz aqui claramente, segundo o teor dessas palavras é que eu fiz aliança com o meu povo. Sim. Sim, exatamente. É um bom ponto, né? Você vê que o teor dessas palavras, ou seja, as proposições manifestas na Escritura Sagrada. Então, a Escritura, ela tem proposições. Por exemplo, não matarás, não adulterarás. São proposições, né? A Escritura, ela é propositiva. Ela é o axioma. Ela é de onde todo o cristianismo deve partir. Pode ler o próximo. Salmo 102, 18. Escreva-se isto para a geração futura e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Olha que coisa interessantíssima. Por que a revelação precisou ser escrita? Isso aqui é uma boa questão. Tá? Porque assim, a gente pode dizer que antes que Moisés ele escreveu o Pentateuco, não existia revelação, estava todo mundo perdido, que Deus não estava atuando na história. A gente pode dizer isso. Peraí, como é que é? Repete. A gente pode dizer que antes de Moisés escrever o Pentateuco, estava todo mundo perdido? Mas como é que eles não estavam perdidos se não tinha escritura? É uma pergunta boa, tá? Inclusive, só um detalhe, né? Quando eu flertava com o papismo, essa é uma pergunta que eu me fiz, né? É um argumento que eu vejo poucos papistas usarem, né? Mas é um questionamento que eu tive. É porque eles falam da questão de que a tradição era oral, né? Ela passada de boca a boca. Era oral. Sim. Entendeu? O argumento era esse. O argumento é esse, tá? Assim, o argumento papista é o seguinte. É um argumento que eu não vejo ser muito usado, tá? Mas o argumento é, antes de você ter o primeiro escrito inspirado por Deus, que se dá quando o próprio Deus vai e escreve as tábuas da lei, você tinha tradição oral. Era passado oralmente. Só que aí que vem um ponto muito importante para a gente se atentar. Enquanto Moisés ele não escreveu, Deus preservou aquela revelação, né? Mesmo assim, que pela via oral, porque a Escritura Sagrada ela não é a letra no papel, repetido, ela é o conteúdo. E aí, bom dia, reverendo. Bom dia, pais. Não é aquele conteúdo. Aquele conteúdo ele foi preservado. Então Deus se manifestou a Abraão. Abraão falou para os filhos dele, que falou para os filhos dele, que falou para os filhos dele, que falou para os filhos dele, e assim por diante. Só que assim, olha o que a gente leu quando o Vitão falou da confissão. Aprova Deus escrevê-la para que aquilo não se perdesse. O que é transmitido oralmente se perde. Eu lembro uma vez que aquele conde de López, né, que é um apologeta, inclusive ontem ele comentou no Reels que eu fiz, né, falando sobre o Papa beijando o crânio da santa. Ele falou o seguinte, né, numa live que ele fez aí com os papistas. Ele falou, os protestantes, eles ficam falando que a tradição não tem coerência, só que, por exemplo, o idioma é uma tradição. E assim, ele usou o pior argumento que ele poderia usar, cara. Porque o idioma é uma coisa que se perde, é uma coisa que muda e que, assim, às vezes, ao longo do tempo, ele é erradicado, ele vira outra coisa. Vou dar um exemplo, o latim.
O latim acabou, né? Em algum momento ele acabou. E eu falo mais o português, por exemplo, que a gente fala hoje. Não é o português do século XIX. Não está nem falando de muito longe. O português mudou. Você pega para ler um texto em português do século XIX, você não entende nada, entendeu? É um monte de palavra que não diz nada, né? Palavras assim muito assim que cara, assim, é difícil de ler. E com o tempo aquilo lá vai se perdendo. Agora, o que está escrito, não. O que está escrito, a partir do momento que é escrito, mesmo que você tenha idiomas antigos, você consegue traduzir para os idiomas contemporâneos da melhor maneira. Inclusive, isso é uma coisa que eu não lembro se a Confissão Belga fala, né? Mas a Confissão de Fé Westminster fala que as línguas originais, o grego e o hebraico, elas devem ser traduzidas para todas as línguas da melhor maneira possível. De qualquer maneira, lá na Escritura você tem um conteúdo propositivo. E Deus, aprove a Deus que esse conteúdo fosse escrito para quê? Para que ele não se perdesse, ele pudesse alcançar mais pessoas. Então a gente precisa entender tudo isso para falar de sola Escritura. Porque o sola Escritura, beleza, ele funciona. Você fala, não, é somente a Escritura, eu fico só com a Escritura. Funciona. Mas há necessidade de entender que o protestantismo ele tem toda uma sistematização para poder falar disso, para poder arrazoar, né, e explicar por que a Escritura é suprema. E ela é suprema por conta disso. Você vê aí, ó, textos bíblicos. Né, você vê que a lei foi escrita com uma finalidade, para que aquilo se preservasse. A palavra, ela se perde. Ela muda, né? Muda, sim. Fala uma coisa pra você, você fala pra você. É o telefone sem fio, né? Aí daqui a pouco você vai mudando, aumentando as coisas, bota mais uma coisa e tira uma. Se for parar para pensar, foi com base nisso, por exemplo, que surgiram, quer dizer, que surgiu não, né? Que uma das coisas que ajuda a testar, por exemplo, a questão do dilúvio, né? O dilúvio, ou até mesmo o surgimento da humanidade, foi justamente essa questão do boca a boca. Você pega, por exemplo, no manual de arqueologia, você vê que outros povos, outras culturas pagãs também falam de uma inundação mundial, ou seja, através do boca a boca. Só que ele, assim, a coisa vai sendo modificada de acordo com as crenças deles. Sim. Mas você vê a semelhança por causa disso, assim, do boca a boca. Até com a criação do homem. Entendeu? Ele fala também de Adão nessa questão que povos também falam de um primeiro homem. Isso, que Adapa, né? Tem Adapa, por entendeu? exemplo. Né? Quando eu estudei na coisa, eles falavam que as religiões, todas elas têm um filho que nasceu no navio. Mais ou menos, tá, né? Algumas depois Algumas, por exemplo, eu vou te falar de uma que cara, é o zoroastrismo, né? O zoroastrismo é a única que eu conheço, assim. Na verdade, na Grécia, a Ártemis, ela era uma virgem. É engraçado, né, a mitologia grega, porque Ártemis era virgem e ela era mãe. Tinha isso, né? Mas não era que nem... O único mito, assim, de uma religião pagã que se assemelha, podemos dizer assim, ao cristianismo, é o de Mitra, né? Porque Mitra nasceu mesmo de uma virgem, né? E assim, os ateus vão falar que, não sei o que, o cristianismo plagiou. O mitraísmo. Mas é muito diferente, assim, é muito diferente. E inclusive, há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizer, eu não fui atrás, né? Tem que depois verificar, que ele sustenta que foi o contrário, tá? Que foi o cristianismo que influenciou o mitraísmo. E eu não duvido, porque se você pega os pais da igreja, o que os pais da igreja falavam? Eles falavam que Homero, Hesíodo, esses caras todos da Grécia, né? Hesíodo é o cara que ele escreve a teogonia, né? Que é o surgimento dos deuses, né? Ele vai falar que eles pegaram coisa da Bíblia, né? Hoje, assim, é uma tese acadêmica que pouca gente fala, né? Mas você pega, por exemplo, Clemente ele tem um livro chamado Stromata, que é um manual, né, para a igreja. E tem um capítulo dele que se chama o plágio grego dos hebreus. Ele vai falar que tudo que os gregos desenvolveram, eles pegaram da Bíblia. Que Moisés teria chegado até eles. Aí, por exemplo, você pega na mitologia grega, o homem é feito do barro. Pelo menos em algumas ocasiões você vê a criação do homem através do barro. Aí vai falar, tá vendo? Moisés veio antes deles. Então eles pegaram isso aí de Moisés e misturaram. Né? Mas assim, o que eu acredito que pode ter acontecido, né? E que inclusive o Don Richardson, por exemplo, ele vai falar o fator Melquisedeque.
que depois, que você teve o dilúvio, todo mundo viveu aquela experiência, né? Todo mundo viveu aquilo. Aí, assim, antes se sabia que tinha um único Deus. A gente falou na última aula, né? Um mito que o evolucionismo criou é essa ideia de que não, o monoteísmo surgiu do politeísmo. Você tinha um monte de Deus no início, né? Na verdade, você não tinha Deus nenhum no início. O evolucionismo ele pensa mais ou menos assim. No início era um monte de como é que diz? Hominídeo. Aí eles começaram a pensar, né? Aí como eles começaram a pensar, é um mistério, né? Eles vão falar que houve uma revolução cognitiva. De repente, do nada, eles começaram a pensar. Aí eles começaram a tentar explicar as coisas. Falar, por que acontece o raio, né? O que acontece esses fenômenos da natureza. Aí começaram a ver Deus em tudo. Era Deus... tosco demais, né? Deus em tudo. Deus no raio, Deus na pedra, Deus no lago. Aí eles falam que surgiu o politeísmo. Aí depois foi inventar o monoteísmo. Ele evoluiu com o judaísmo, né? E com o cristianismo. Falaram, não, agora é um Deus só. Isso, assim, não faz sentido nenhum. Como é que, assim, não tem base nenhuma? A base disso é completamente fútil. É pura especulação para poder provar do que eles acreditam. Mas o que a gente vê até, como o Vitão falou, né, de relatos de culturas antigas, é que teve uma experiência global compartilhada por muito tempo. Só que o que aconteceu? Isso aí se perdeu e se corrompeu. A gente tem que entender, por exemplo, os pais da igreja, eles falavam que quando os gregos tiveram contato com a Bíblia até depois, eles corromperam aquilo lá, eles pegaram e misturaram. Você pega a obra de Homero, por exemplo, né? Cara, tem umas paradas lá que ele fala que parece até a Bíblia, de fato, né? Eu tô lendo, né, a Odisseia, né, cara? Parece aquele filme do Nolan, você viu, cara? Eu tô lendo, tem umas coisas que é dito lá que parece até princípios bíblicos, só que tá cheio de Deus o tempo inteiro. Os deuses o tempo inteiro, os deuses parecem com os humanos, né? E tal. Isso é o quê? Uma corrupção. E é o que acontece com a Igreja de Roma, por exemplo. A Igreja de Roma ela tem a Bíblia. Só que você vê como eles elevam a tradição a uma autoridade, quanta coisa não se acrescentou à Bíblia. Coisa que contradiz abertamente a Bíblia. Você vê, eu falei ontem no meu debate com o papista lá. Falei, cara, mas... O papista teve um momento que ele me solta essa. Que eu perguntei assim para ele. O nome dele era Afonso. Falei, como é que eu sei que uma parada é dogma? Eu falei assim para ele. Falei, vamos supor, Afonso, que eu queira largar o protestantismo e virar católico romano. Só que eu sei muito de história. Eu já estudei muito de história. Eu já vi que tem umas coisas que o Papa falou aqui e lá atrás era diferente. E você tá aí falando que o Vaticano II tá cheio de erro. Porque ele era assim, ele era católico e fazia crítica ao Vaticano II. Eu falei, vamos supor, eu agora viro católico romano. Abandono esse negócio de protestantismo e viro católico romano. Como é que eu vou saber que eu estou criticando um negócio que é essencial ou eu estou sendo rebelde? Aí ele começou a enrolar, se perdeu, sabe? Ele estava muito embaraçado, né? Quando eu fiz essa pergunta. Aí sabe o que ele me lançou? Sabe qual foi a resposta que ele me lançou, Marlene? Ele falou assim, o que é ortodoxo é o que foi escrito em todos os lugares, da mesma forma, todos os tempos. Aí eu já lancei uma pergunta para ele que acabou. Eu falei, cara, como é que você pode dizer que você conhece exaustivamente toda a história para você dizer que um dogma ele foi criado em todos os lugares, da mesma forma, em todos os tempos? Isso é impossível. É impossível falar que, cara, baseado, sei lá, em um ou outro escrito que sempre um negócio foi escrito da mesma forma, todos os tempos, de forma igual. Ele ficou assim, né? Caraca, como eu vou responder isso aí? Por quê? Porque a tradição é uma coisa passível de corrupção. Tradições mudam. Cara, se você pegar a missa católica romana do tempo de Gregório Magno, que você pegar ela depois da Baixa Idade Média, agora, nossa, mas mudou muito, cara. Então, a Igreja Católica Romana, eu falei para ele no final, né? Quando a gente estava se despedindo dela, ela mudou muito. Hoje ela tem uma aura de antiguidade, né, de solenidade, mas aquilo lá já mudou pra caramba. E isso é o problema da tradição. Isso é o problema de você não ver a Escritura Sagrada como autoridade suprema. Porque a Igreja de Roma, por incrível que pareça, ela vai falar que a Bíblia é a autoridade suprema. Ela fala isso. Né? Só que ela vai dizer que quem interpreta a Bíblia é o magistério. E quem interpreta a tradição é o magistério. Então você vê um problema muito grande aí. Nós protestantes entendemos o quê? O magistério ele é providencialmente guiado por Deus.
Há o que aprender com a tradição? Há. Mas ela tem que ser avaliada a partir da escritura. Porque a escritura, mediante a sua natureza, sendo imediatamente inspirada, é o parâmetro a partir do qual a gente avalia essas coisas. Só fazer um comentário antes, né? Assim, a gente, por exemplo, o nosso modelo presbiteriano, né, que é pautado até na própria Confissão de Fé de Westminster, quando vai falar da questão, por exemplo, da ordenação de um pastor, diferente de outros modelos de igreja que são mais assim congregacionalistas, né, ou mais centralistas, né, assim, o pastor tem assim um excesso de autonomia. Cara, a gente entende que é o seguinte, né, o pastor ele é uma figura assim de autoridade e submissão à escritura. Já começa aí. Então, a partir do momento que um pastor assim meio que para de obedecer esse princípio, né, você tem concílio onde você denuncia, esse concílio vai tomar uma atitude baseada no quê? Escritura. Não um concílio no sentido tipo assim, não, tem um papa, aí se esse papa decidir que não, agora é eu que decido, estamos em tempos que não pode criticar tal coisa, aí o papa fala, não, assim, então esse pastor aqui ou esse padre fica. E é interessante isso, porque a gente às vezes tem uma má interpretação, né? Acha que o processo ele é lento, é que não sei o quê, ele trava muito, mas assim, querendo ou não, o que protege a igreja, assim, é o que mantém a igreja de pé, né? Às vezes, você bota, tipo assim, um pastor, assim, para comandar tudo sozinho, beleza, ele pode até fazer uma monarquia, vamos botar assim, se a gente for parar para pensar, em termos, assim, imediatos, ela pode ser benéfica, o cara pode ser, tipo assim, astuto, pode erguer uma nação, mas, assim, só que com prazo de validade, né? Depois não dura para sempre, uma hora cai. Uma hora também vem outro que totalmente... Aí acaba com tudo, né? E acaba com tudo, entendeu? Então, assim, você pode ter um crescimento, assim, mas também da noite pro dia, assim, você vai lá e desce, né? Acabou. E se basear na escritura, ela tá aí. E é verdade. Para proteger, né? Exatamente. A escritura, a submissão é a palavra final, então, Sim. Independente de quem entra. Por isso que a religião, o cristianismo, né, dura tanto tempo, porque é baseado na escritura. Sim. A escritura, ela é a base, né? E o modelo presbiteriano, ele vai pregonizar isso. Vai pregonizar que o pastor, ele tem um ofício. Né? Um ofício, né? Enquanto uma pessoa que administra sacramentos, que ensina, que disciplina. E assim, mais assim, ele não é uma autoridade sozinho, ele precisa dos presbíteros, né? E assim, você tem as decisões tomadas a partir de pessoas, né, capacitadas para isso, a partir da escritura, né? Como o Vitão falou, tem gente que acha muito burocrático, fala assim, é muito burocrático essa forma de resolução de problema, mas é justamente uma forma da gente se resguardar dos deveres, né? A gente se resguardar de que alguém tome decisões precipitadas e assim a escritura se faça valer. É uma coisa interessante, né? Ontem eu estava lendo as Institutas de Calvino. Calvino ele fala sobre a importância, né, de você ter sim, né, essas pessoas estabelecidas, mas que elas precisam ser estabelecidas com consentimento da igreja. É uma coisa que a gente também faz, né? Você vê que a gente estabelece nossos presbíteros com consentimento da igreja, né? E assim, no caso de um presbítero ele não atender mais o que a Bíblia diz que ele tem que ser, ele pode ser removido, né, do seu cargo, né? E isso tudo está na Bíblia, né? Você vê que o modelo presbiteriano, eu falo isso com toda certeza, ele é um modelo bíblico, é um modelo que tem base na Escritura Sagrada. Até para construir nações, né? Até para construir. Isso sai até da igreja, se for parar para pensar. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos devem muito a Calvino, né? Calvino foi o pai espiritual dos Estados Unidos, e é isso, né? Você vê que nos Estados Unidos existe, quando os Estados Unidos eles foram formados, né, e depois da independência, cada estado era praticamente autônomo, né? Você tinha a Constituição, mas o que valia mesmo era a lei de cada estado. Hoje é diferente. Hoje os Estados Unidos já está muito mais centralizado. O progressismo, né, já deu uma quebrada. Não só o progressismo. Teve outros fatores. Aqui, sim. Depois da Primeira Guerra, isso aí já começou a centralizar demais, né? E tal, mas você vê que é o pensamento calvinista, né, que influenciou muito aquilo lá. Vamos para o próximo, então, que é o Apocalipse 11:19. Dizendo, o que vocês vê? Escreve o livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Aqui a confissão ela menciona quando João escreve as cartas para as igrejas do Apocalipse. E há quem sustente, e é minha visão também, que essas cartas elas não eram cartas tipo, para uma igreja específica. Elas eram cartas que eram para circular. Mas essas igrejas específicas eram assim, igrejas que se destacavam de alguma forma e assim, que tinham que ser preparadas, né? Aí já entra um pouco a hermenêutica preterista parcial, tinham que ser preparadas para o que viria. Uma grande perseguição, para a destruição do templo, né? Para a dispersão dos judeus, né? E muitas coisas que são narradas aí no Apocalipse. Mas você vê o quê? Escreve. E escreve para quê? Para que as pessoas tivessem conhecimento. Porque se você fica só no boca a boca, não dá. E isso aí que João escreveu foi parte da revelação de Deus, né? Acrescentado nas Escrituras. Então a gente precisa lembrar sempre disso. Aprove a Deus que a sua revelação fosse escrita para quê? Para preservação. Porque se fica confiado a determinada elite, que é um pensamento que a Igreja de Roma ela vai sustentar, você vê, você pergunta para os papistas o que é tradição. Eles não vão definir muito bem. Eles não conseguem definir. Tradição é um negócio muito vago para eles. Eles vão falar que basicamente uma pessoa que foi transmitida para outra, que foi transmitida para outra, que foi transmitida... Mas o que é isso? É um negócio hermético, porque você não sabe dizer. Até porque os caras estão sempre ensinando um negócio diferente, né? Aí complica. A verdade é que o que os católicos defendem hoje não tem nada a ver com a patrística. Assim, não nada tem, né? Até a tradição derruba eles, só para assim, usar Derruba. Entendeu? É o que eu falei ontem no debate com o papista lá sobre a questão da Imaculada Conceição. Eu cheguei para ele e falei assim, mas no século XIX estabeleceram o dogma da Imaculada Conceição. Ninguém defendeu isso aí, né? Só dos cotos. E assim, é muito engraçado o debate meu com ele, né, cara? Que tem uma hora antes, eu fiquei só ouvindo ele no tempo, né? Só ouvindo, pegando só as falhas do que ele falava. Ele falou que o maior doutor da história da igreja é Tomás de Aquino. Aí, depois eu falei da Imaculada Conceição. Eu falei, mas assim, a Imaculada Conceição ninguém defendeu antes do século XIX. Inclusive, Tomás de Aquino era contra. Ele ficou assim, eu já estava esperando ele falar que Tomás de Aquino se arrependeu antes de morrer, que aquilo era certo. Ele falou, mas ele foi honesto, ele falou, ele era contra, mas Deus, às vezes, ele dá graça aos simples e obscurece dos sábios. Eu falei, mas o único cara que você falou aí que defendeu a Imaculada Conceição antes do século XIX foi um dos Cotos. Dos Cotos também não era um cara simples. Quem foi simples e entendeu a Imaculada Conceição de Maria? Aí teve uma hora que ele ainda falou assim, teve uma hora que ele entrou na questão da suficiência material das Escrituras. Porque hoje a Igreja Católica Romana ela acredita na suficiência material das Escrituras. O que é isso? Ela acredita que tudo está na Bíblia. Só que assim, o magistério tem que tirar. Tem que pegar e tirar as coisas. Mas como que uma pessoa simples tira da Bíblia que Maria nasceu sem pecado? Nossa, mas aí é muito... Essa parte é divertida, cara. Que ele se embanana pra caraca. Ele falou que... ele já baixou muita bola dele. Ele falou, não, mas Deus, para fazer Maria gerar Cristo, ele precisaria que Maria fosse sem pecado. Eu falei, mas os pais da igreja não pensavam isso, né? Tinha teorias, né? Tinha gente que falava que Maria não pecou depois que ela gerou Jesus. Há a visão protestante que Cristo, por ser Deus, ele não foi maculado com pecado. Mas por que Maria tinha que nascer sem pecado? Porque se fosse assim, a mãe de Maria também tinha que ter nascido sem pecado. Mas nunca defenderam a Imaculada Conceição de Santa Ana, por exemplo. Caso a linhagem toda, né? Teria que ir indo na regressão. Aí ele ficou assim, cara. Nossa, mas ele ficou numa situação muito complicada. E ele era assim, ele falava demais, sabe? Aí ele mesmo dava corda para se enforcar. Ele falava cada coisa. Mas qual que é o problema disso aí? O problema é você ver, cara. É um magistério arbitrário. Eu falo muito isso. O problema da Igreja de Roma não é a tradição. Tem igrejas que, sim, tem problema na tradição, né? Por exemplo, os ortodoxos, né? Os ortodoxos que eu brinco, cara. Mas a Igreja de Roma
o negócio dela é um magistério, cara. Ela fala que ela tem um magistério infalível. E esse magistério infalível não existe. Inclusive, assim, esses papistas aí de internet, né, os apologetas, que o Vitão conhece bem, o que eles fazem? Eles vivem... Eu falei isso pra ele, falei isso na cara do Afonso, depois você vê, Vitão, você vai gostar. Cara, eles vivem numa zona meio nebulosa. Sabe por que eles vivem numa zona meio nebulosa? Porque, assim, a Igreja de Roma, ela acredita que o magistério é infalível. Então, pô, o magistério, ele existe para quê? Qual que seria a vantagem do catolicismo romano sobre o protestantismo? Não, eu tenho um magistério que vai me falar o que é certo e o que é errado. Só que olha como é que eles são, Betão. Eles vão falar, pô, eu sou católico, só que eu discordo de um monte de coisa aí que o Papa está falando, que a Igreja está falando. Então, para que eu tenho magistério? Por que não ser protestante? Eu perguntei assim para ele. Aí eu falei assim para ele, falei, cara, ou você segue fielmente o que a Igreja está falando, ou você vai para o sede-vacantismo, que você não gosta, que ele falou mal, né? Sede-vacantes é um movimento dentro da Igreja Católica que eles vão falar que o Papa atual ele é um falso Papa, que a Igreja está corrompida, que a maçonaria dominou a Igreja e está tudo corrompido mesmo, né, cara? Então, pois é, são dois caminhos ruins. Porque um caminho não, eu tô com o Papa Leão XIV, tô com o Papa Francisco, o Papa Francisco falou que todas as religiões levam até Deus. Então ele é o Papa, eu tenho que confiar nele, cara. Não tem essa, cara. Pô, você vai comparar eu com o Francisco ou com o Leão XIV? Ele sabe muito mais do que eu. O católico tem que ter esse pensamento. Mas ele não tinha. Ele ficava criticando um monte de... E ele ainda falou, pô, a igreja tá cheia de problema, não sei o que, o Vaticano II. Nossa. Aí é isso ou o sede-vacantismo, que é outro problema também. Porque, pô, o sede-vacante vai falar, pô, a igreja se corrompeu. Mas como que a igreja se corrompeu? Quem é você para falar que a igreja se corrompeu, cara? Tu é só um leigo e tu pegou um monte de documento e falou que a igreja tá errada. Pô, isso não é coisa de católico, como isso é coisa de protestante. Protestante faz isso. Protestante vê que a igreja está toda errada, ele vai olhar para a Bíblia. Inclusive, uma coisa interessante, né, gente? A gente entra muito nesse ponto de controvérsia com Roma, mas isso aí é fundamental, sabe por quê? Porque quando a Confissão Belga, Westminster foram escritas, tinha muito em vista isso, tá? Uma controvérsia contra os papistas. Os papistas, eles apresentavam muitas inconsistências internas já naquele tempo. Mas como eu estava falando, né? Só retomar o fio da meada, eu estava falando, os papistas, eles vão ter uma concepção, segundo a qual você tem um magistério infalível, e esse magistério, ele interpreta a Escritura. Ele vai te dar a interpretação correta da Escritura. Mas você não tem como assegurar isso, a não ser a partir de um parâmetro infalível. Um parâmetro infalível extrínseco ao magistério, porque o magistério erra, e os papistas, eles sempre, no fundo, entenderam isso. Tanto que eu vou dar um exemplo para vocês. Quando saiu o dogma da infalibilidade papal, hoje a Igreja Católica Romana acredita que o Papa é infalível. Como ele é infalível, é um mistério também, né? Porque eu perguntei isso para o papista ontem e não soube me responder também muito bem. Existem, assim, muitas controvérsias sobre quando o Papa fala infalivelmente. Só que a Igreja de Roma, ela fica criando assim, uma série de parâmetros que, cara, eles se contradizem. Uma hora ele vai falar, não, cara, o magistério falou. Outra hora, não, a tradição é aquilo que foi ensinado sempre. Só que você vê que eles se embanam o tempo inteiro. E uma coisa interessantíssima, tem um livro escrito pelo Michael Renz, que ele é um católico romano tradicionalista, né? Ele é uma pessoa assim que vai entender que a Igreja de Roma está indo por um caminho ruim. Ele tem um livro maravilhoso chamado Os Erros do Catecismo Moderno. E sabe o que ele vai falar? Olha que coisa engraçada. Quando eu li isso aqui, cara, eu fiquei impressionado. Ele vai falar que sabe qual é o caminho para restaurar a Igreja Católica? É olhar para a Escritura. E o cara é católico, mano. Aí eu falo, como é que pode um negócio desse, né? É impressionante. Mas a gente que é protestante, você vê, a nossa teologia ela é clara. A igreja pode se corromper. E muitas vezes, ao longo da história, ela se corrompeu. Mas a gente tem na Escritura um fundamento confiável, né, para questionar isso e para reformar a igreja.
Tem mais um trecho, então lê aí pra gente. Eu acho que é o... Quer que lê os dois últimos de uma vez? Pode... Não, vou ler primeiro a gente vê, né? Se tem alguma coisa pra... Êxodo 31:18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então isso aqui acho que a gente já abordou bem, né? A questão de que a primeira manifestação assim de uma escrita que a Bíblia relata, né, do texto sagrado, se dá com o próprio Deus escrevendo lá as tábuas da lei nos 10 mandamentos, né? Mas vai pro próximo então, pra gente fechar. Que é o clássico, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a gente vê, esse texto aqui é clássico, né? 2 Timóteo 3,16, né? Que ele vai falar da suficiência das escrituras. Isso aqui é muito importante, gente. A gente, enquanto protestante, acredita que a escritura sagrada ela tem atributos, né? E um dos seus atributos é a suficiência. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então ela é totalmente inspirada por Deus, né? Como a gente falou sobre a questão da inspiração anteriormente. Ela é útil para ensino, repreensão, educação na justiça, para que todo homem seja útil e perfeitamente apto para toda boa obra. Então a gente vê que a escritura sagrada é suficiente, né? Essa suficiência, ela é para termos de salvação, glorificação a Deus, instrução na sabedoria de Deus. Então a gente vê na Escritura a preservação da vontade de Deus manifesta a nós. E assim a gente, enquanto cristão, para fechar, né, o artigo 3, a gente entende o valor da revelação natural. Isso é uma coisa que poucos calvinistas falam, né? Mas a gente entende que a revelação natural ela é o meio pelo qual todos os homens ímpios são condenados, inclusive aqueles que não ouviram, tá? Porque ninguém vai poder chegar lá no dia do juízo ou no dia da sua condenação e falar assim, eu não sabia, né? Por quê? Porque Deus se revela a todos. A gente explicou aqui a revelação geral e existe a revelação especial. A revelação especial manifesta na palavra de Deus, ela nos dá um conhecimento maior de Deus, ela é suficiente para a salvação, para a glorificação a Deus. E ela representa a antítese entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Então isso, gente, é o solo escritura, né? melhor explicado, né? Você vê que é assim, não tem nas nossas confissões de fé um artigo chamado solo escritura, mas tem toda essa elaboração aqui que é uma exposição do que seja o solo escritura. Vai falar então. Cara, eu já vi assim um pessoal meio descarado, né, que fala assim, eles não querem seguir a escritura, mas fala assim, não, no dia do juízo é só apontar o dedo pro diabo. Fala, foi culpa dele, ele que me cegou. É igual Adão, né? Adão, quando cai, ele vai falar que é a mulher, né? Aí a mulher vai falar que é assim. Ela pegou Deus ali, da mulher que fala isso. Desce, né, cara? É isso, né? Isso aí é uma tendência humana, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que existe o livre-arbítrio humano, né, cara? O homem peca deliberadamente. Inclusive, ontem eu falei isso no meu react ao Lancaster, né? Quando o homem é condenado, ele é condenado por algo que ele fez. Né? E o calvinismo ele faz a distinção entre causa primária e causa secundária, né? O homem, assim, ele é o autor do pecado, é Deus, né? O autor do pecado é o homem. E Calvino... Vai falar. Não, porque uma vez eu vi também essas páginas aí de ateu que gosta de fazer meme com cristão, né? De zoar com cristão. Aí ele chega... Aí, tipo assim, no meme é mais ou menos assim, tá 2 caras lá, aí um cara, vamos botar assim, ele ouviu a verdade da escritura, que não sei o que, se converteu, entendeu que ele estava condenado, ele vai falar para um colega dele, no meme era isso, ele vai contar para um colega dele a verdade. Aí esse colega pergunta assim para ele, cara, se eu não soubesse de nada disso, quando eu morresse, eu estaria salvo? Aí ele responde assim, sim, estaria, porque você seria inocente.
Aí no meme o cara pega e responde assim, então por que tu me falou, cara? Agora eu vou ter que ir pra igreja, agora eu vou ter que... Cara, mas isso aí é aquela visão que os arminianos têm, cara, historicamente. Quando a gente estava expondo os cânones de Dort, você vê o quê? Você vê que os arminianos, eles levantavam isso, né? Levantavam a ideia de que, quem nunca ouviu vai ser salvo mediante o que sabe. Então, eu tô no budismo, cara. Aí, parafraseando o C.S. Lewis, que é um grande difusor dessa visão, né? Aí, né? Do nosso tempo. Ele não viveu no nosso tempo, mas os livros dele ainda circulam aí. Muito. Ele vai falar, se eu sou um budista, eu foco nos aspectos do budismo que vão falar da autodoação e esqueço a parte, né, do budismo mais complicada, né? Essa parte de negar tudo, né, e tal, achar tudo horrível. Eu posso ser salvo com base nisso, né? Que é o que eu sei. Eu pego do budismo aquilo que é do bem, né? O que é do mal, eu dou uma diminuída. Eu posso ser salvo dentro do budismo. É absurdo, né? Aí, assim, te tira totalmente o senso de urgência para evangelizar, né? Porque, é melhor os caras ficar lá nas trevas, né? Já que eles podem ser salvos, né? Deixa eles lá, né? Evangelizar para quê? A inocência, vai evangelizar para quê, né? Muito motivo, né, cara? Porque vai que o livre-arbítrio do cara, né, não empurra ele pro inferno, né? Empurra ele pro inferno, né, cara? Vai jogar na conta do livre-arbítrio, cara. Aí, eu condenei o cara. Ele tava salvo, eu fui lá e condenei o cara. Na lógica é isso, né, cara? Atrapalhei, né? Porque o arminianismo não tem essa, né, de tudo tá dentro dos decretos divinos, né? Então, assim, você quebra bonito, né? Bom, gente, acho que é isso, né? Gente, o artigo 4, vamos no artigo 4 rapidão, né? O artigo 4 vai dizer o seguinte, né? A Sagrada Escritura consiste de 2 volumes, o Antigo e o Novo Testamento, que são canônicos e não podem ser contraditos de maneira alguma. De forma alguma. A Igreja de Deus reconhece a seguinte lista. Aí aqui estão os livros que a gente reconhece, né? Os livros que a gente reconhece na Bíblia. E você vê que esses livros aí, por incrível que pareça, né? Eles são reconhecidos por todas as igrejas do mundo inteiro, né? Então, assim, se você pegar o cânon protestante, ele é o menor cânon. É o único cânon, assim, que é afirmado por todas as igrejas. Os papistas, por exemplo, eles vão falar que falta livro na nossa Bíblia, mas também falta livro pra caraca na Bíblia deles, né? Você pega, por exemplo, os ortodoxos, os cristãos ortodoxos, né? Eles têm terceira Macabeus na Bíblia dele. São 4. Tem quarta Macabeus também, terceira e quarta Macabeus. E, cara, assim, não está na Bíblia dos papistas. Né? Só que, assim, uma coisa interessante, né? É que se você pega até os entrechoques com papistas, eles mesmos não levam muito aqueles livros da Bíblia deles a sério. A única passagem de Macabeus que eles levam a sério é aquela que Judas Macabeu vai e ora pelos mortos lá, né? Aí eles vão pegar aquilo lá, falar que aquilo lá base para o purgatório. Sendo que, até se você considerasse aquele texto, né, um texto canônico, ele não dá base para você afirmar um negócio como o purgatório. Como, por exemplo, os ortodoxos não acreditam no purgatório. Eles acreditam que você pode tirar a alma de uma pessoa do inferno. A pessoa pode ir para o inferno, a alma pode pular do inferno para o céu. Mas não tem purgatório. Então, esses livros aí são livros que a igreja sempre reconheceu. Houve controvérsia sobre um ou outro em algum momento. Existiu, como existiu nos dias de Lutero, por exemplo. Lutero, ele tinha uma época que ele... Não é que ele negou negou a canonicidade, mas ele negou a importância, né, da epístola de Tiago. As pessoas às vezes falam isso, Lutero queria tirar Tiago da Bíblia. Mentira, ele não queria tirar da Bíblia, mas ele entendia que é uma epístola de palha, uma epístola menos... Lutero errou, tá? Ele errou, mas não de querer tirar uma parte da palavra de Deus, mas sim de criar cânon dentro de cânon, que é um erro comum, tá? Muita gente cai nesse erro. Você pega a maioria dos cristãos hoje, eles vão olhar para o Novo Testamento como se ele fosse essencialmente superior ao Antigo Testamento. Isso é um erro. É você criar cânon dentro de cânon. Você fala, não, a Bíblia é toda canônica, mas tem umas partes que valem mais do que as outras, né? É um erro, né? É um erro dessa natureza que Lutero cometeu. Mas de todas as maneiras, esses livros, né, que estão na nossa Bíblia, né, que estão na Bíblia protestante, são os livros inspirados por Deus, né? São os livros que detêm todos os atributos da Escritura que a gente falou aqui. E chegar nessa conclusão, Paulo?
autoatestação. Os livros da Bíblia são autoatestados. Não tem uma igreja que vai chegar e vai falar assim para mim, pô, os livros são esses. Não existe isso. Mas como a católica mudou, a história deve ter. Não, a Igreja Católica Romana também acredita que os livros são autoatestados. É porque assim, hoje os papistas, eles vão entrar em controvérsia com o protestantismo nisso. Eles vão falar assim, pô, quem que definiu a Bíblia? Eles vão falar que foi necessário. Eles vão falar que a Escritura é autoatestada. Só que eles vão falar que a lista, ela precisou que a igreja definisse. Precisou que a igreja falasse, são esses livros e acabou. Só que assim, eu vou falar um negócio pra vocês, isso nunca existiu ao longo da história do cristianismo. Você vai ver ateu, né? A galera que tá mais envolvida aí com combate aos ateus, né? O Vitão gosta disso, né? Cara, os ateus vão falar coisa do tipo, o cânon foi definido em Nicéia. Falar, não existia a Bíblia, aí chegou Constantino lá. É a visão mais baixa que existe, tá? É Código da Vinci, isso aí. Chegou o Código da Vinci do Dan Brown, né? Chegou o Constantino e falou assim, bota esse livro aí na Bíblia. Cara, isso nunca existiu, cara. Nunca existiu. Você vai ver uma lista de livros aí em Nicéia. Mas aquilo não é a igreja definindo quais livros são da Bíblia. É simplesmente uma exposição, né? Uma afirmação de quais livros eles são reconhecidos pela igreja. Como isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo, ó. A gente está lendo, ó. Aqui, ó. Você pega a Confissão Belga, ó. Os livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 livros de Moisés, Josué, Juízes. Isso aqui é uma lista de livros, mas a gente não está definindo, falando, pô, esses livros são canônicos porque a igreja presbiteriana está falando que eles são canônicos. Não. Ele está simplesmente reconhecendo. Então, as listas que existem são listas de reconhecimento dos livros. O único concílio da Igreja Católica que definiu o cânon, que vale para eles até hoje, é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele vai falar, são esses livros num tom de definição. E eu vou falar outra coisa para vocês, tá? Você vê, primeiro, segundo Macabeus, está na Bíblia Católica Romana. Cara, antes do Concílio de Trento existia controvérsia. Havia quem questionava primeiro, segundo Macabeus, aqueles livros da Igreja Católica como canônico. Existia uma disputa dentro da Igreja medieval sobre a canonicidade dos livros, né, apócrifos, né, que a gente chama. Existiu uma discussão. Tinha aqueles que defendiam o cânon de Agostinho. O cânon de Agostinho ele envolve, né, Macabeus, os apócrifos. E o cânon de Jerônimo, que Jerônimo era contra esses livros, falava que esses livros não são canônicos. Então existiu o debate. Só que assim, tem um outro ponto que é polêmico também, que os papistas não gostam. O próprio Agostinho, eu defendo isso, tá? Essa é a minha posição. Ele não via esses livros apócrifos com o mesmo valor dos outros livros canônicos. Ele defendia, não, esses livros têm que estar na Bíblia. Mas ele tem uma determinada ocasião, eu não lembro em que carta que ele fala isso, tá? Realmente me fugiu a memória. Mas Agostinho ele fala que os livros mais confiáveis para você ter como os canônicos são os que são reconhecidos por todas as igrejas. E os livros reconhecidos por todas as igrejas são os livros da Bíblia protestante. Então até o Agostinho, que é de fato assim, a grande autoridade que vai falar de um cânon maior, um cânon contemplando os apócrifos, ele não dava àqueles livros apócrifos o mesmo peso dos livros da Bíblia, do que a gente chama Bíblia protestante. Mas não existiu ninguém que definiu a Bíblia. O meu filho falou, pô, os livros são esses, cara, isso aí não existe. Você falar que existiu alguém que definiu, é falar que tem um magistério acima da Bíblia que define isso. A Escritura Sagrada, ela é autoatestada, né? O próprio Deus a confirma a partir do Espírito Santo nos nossos corações. Entendeu? E se você fala que não, alguém define a Bíblia, esse alguém está em pé de igualdade com a Bíblia. Isso não é possível. Então a Bíblia ela é reconhecida, mas não assim definida. Não, a lista de livros não é definida, ela é reconhecida. E é claro, né, a própria CFW ela vai falar que existem outros argumentos, né, segundo a qual a Bíblia é palavra de Deus, mas argumentos secundários, por exemplo. Não existe erro na Bíblia. A Bíblia é um livro coerente, né, ele tem uma consistência interna enorme, né, mesmo tendo sido escrito em diversos períodos por pessoas muito diferentes. Você vê assim, que as coisas que a Bíblia fala se cumpriram. Então, a confissão de fé vai reconhecer isso.
Isso de fato contribui. Mas agora não é o argumento central. O argumento central, né, por que a Bíblia é a palavra de Deus, é que ela é autoatestada, né? O próprio Deus confirma nos corações que ela é inspirada, que ela é de uma natureza diferente dadas as outras autoridades humanas. Então é isso, gente. A gente encerra aí, né? A gente no